Colegas, bom dia. Dr. Valdir Rolim, que está prestigiando aqui o nosso debate. Bom dia. Em primeiro lugar, agradeço a honra de coordenar esses debates com pessoas tão importantes na defesa do médico brasileiro, nesse momento tão difícil que o médico está passando. Então, todos que integram a mesa são pessoas extremamente batalhadoras por diversas etapas do processo médico. E aqui podem dar, pena que só em 20 minutos, né, que nós temos para falar, porque esse aqui é tema para falar 20 dias, e provavelmente não abordaríamos tudo que eles gostariam de falar. Nesse espaço de tempo, cada um fará uma apresentação e posteriormente nós retornaremos aqui à mesa e teremos um diálogo com a plateia, respeitando o tempo permitido pela organização. E vamos começar então, e começa com o Dr. Renato, certo? Doutora Leandro. Doutora Leandro, vocês não começam com o Dr. Leandro, vocês invertem, então tá bom. Bom dia a todos, a todas. Queria cumprimentar todos os colegas que acompanham a mesa, meu nome é Rafael. Estou pedindo para poder falar na frente, eu vou falar sobre a medida provisória, porque o Congresso está funcionando hoje. Eu estou muito preocupado porque ontem foi aprovado na comissão mista, de uma forma assim, as mais arbitrárias possíveis, não democráticas, e o projeto está para ser votado a qualquer momento na Câmara. Nós fizemos um acordo de só votarmos semana que vem, começamos a discutir semana que vem, mas como todos os acordos até agora não foram cumpridos, existe uma grande possibilidade de eles não cumprirem também esse acordo. Então eu quero voltar, porque eu sou uma das pessoas que estão tentando fazer a resistência a isso, eu queria voltar correndo para Brasília para poder ainda estar debatendo. Mas troquei o tema do provável para a medida provisória. Eu queria falar com vocês sobre a medida provisória 621. Queria primeiro dar algumas explicações de como que tramita no Congresso Nacional a medida provisória, para vocês entenderem o que está tentando, eu acredito que ainda temos alguma resistência, mas o que está se planejando para se fazer nesse país com a área de saúde, principalmente com a área médica. A medida provisória, o primeiro texto da medida provisória, que é provavelmente que todos vocês conhecem, ele vem pautado em dois temas, talvez os dois mais polêmicos. Um tema era aumentarmos o período de formação médica, de 6 para 8 anos, e vem pautado a entrada de médicos estrangeiros, sem a necessidade desses médicos estarem prestando assistência, de fazerem uma avaliação que quem faz é o próprio governo, o Ministério da Educação e Cultura, que é um projeto que nós chamamos de Revalida, que nada mais é do que a revalidação do diploma de médicos estrangeiros no nosso país, como é feito em praticamente todos os países minimamente sérios. Esses eram os dois temas polêmicos. O ministro da Saúde vai ao Congresso Nacional, convocado pela comissão, e aí nós cometemos o primeiro erro. Existia uma convocação minha. Eu fui convencido, para não ficar antipático, em vez de convocar, convidá-lo. E eu aceitei convidá-lo. Mal eu sabia que atrás a diferença entre um convite e uma convocação. Porque quando você convoca um ente político, servidor público, ele não pode mentir. Mas se ele é convidado, ele pode. E eu não sabia que isso existia. Até porque a ética e a moralidade, eu imaginei que não ficasse restrito a duas terminologias. E o ministro foi ao Congresso, já com a medida provisória, e isso daí, quero colocar público na internet, porque isso daí é importante que as pessoas saibam, e nega que nós estamos aí com a suspeita de estar vindo médicos cubanos, disse, não, olha, o deputado é meio paranoico. Nós vamos estar trazendo médicos espanhóis, portugueses, argentinos. Eu estive agora, cheguei hoje da Espanha. Estamos trazendo aí 3.000 espanhóis. Está tudo declarado. Bom, baseado nisso,
começamos a delinear. Quando emite uma medida provisória, nós temos o prazo de 1 semana para colocar emendas à medida provisória. Cada parlamentar tem 1 semana. Onde você é obrigado a dizer em que capítulo, em que artigo você não concorda e colocar um texto, né, paralelo. O que foi feito? Exatamente quando acabou o prazo, no 11º dia, nós descobrimos o convênio da OPAS que veio a público. E nós não podíamos mais emendar porque o convênio da OPAS com Cuba não está na medida provisória. Portanto, no Congresso Nacional, nós não podemos fazer nada. Entramos a nível de TCU para poder tomar conhecimento do que se trata desse convênio. O TCU não pode evitar porque é um órgão internacional. Então nós ficamos meio atados. Bom, essa foi uma manobra. Segunda manobra, pior, é que modificaram praticamente todo o texto da medida provisória. O relator modificou praticamente todo o texto. E ao modificar o texto, não é aberto a colocar novas emendas. Então eu tenho no artigo 4º, no capítulo 4, artigo 11º, eu tenho uma medida provisória e simplesmente eles trocaram, ou pegaram o artigo e mudaram de número, ou trocaram e simplesmente as nossas emendas desaparecem. Então, a única forma que nós temos hoje é de fazer emendas em que a gente retira do texto aquele conteúdo. O problema é que, dependendo do que a gente retirar, ainda pode piorar a medida provisória. E a medida provisória, eu queria ler para vocês tomarem ciência de alguns pontos da medida provisória. Capítulo de funcionamento de cursos de medicina. Eu acho que eu vou falar ali só para poder segurar. Desculpa não estar projetando, mas como ela foi aprovada ontem, eu ainda não coloquei em disquete. O capítulo de formação, o capítulo de autorização dos cursos de medicina, para nós ficou algo muito claro, né, da formação. Criaram-se mecanismos, Rafael, Renato, criaram mecanismos agora para abertura de escolas médicas fantásticos. Porque agora, por meio de contratos de adesão, né, qualquer pessoa, juntamos aqui essa mesa, resolvemos abrir uma faculdade de medicina. Nós precisamos agora só do GIS. Porque a rede pública, municipal e estadual, ela torna obrigada a abrir toda a atenção básica e hospitalar para essa nova faculdade de medicina. Então eu não preciso mais agora ter nenhuma estrutura, ambulatório, não preciso mais nada. Eu preciso única e exclusivamente de ter GIS e LOS. Porque por convênio, a instituição mantenedora, o Estado e o município é obrigado a entregar a rede municipal e estadual para essa nova escola de medicina. Quer dizer, uma facilidade maior do que essa eu não conheço. Até porque pega o dinheiro público de impostos para construir e entrega para o privado para poder operar uma escola de medicina, provavelmente a valores que vocês sabem quais são os valores que são cobrados das escolas particulares. Mas isso não basta. Eles resolvem alterar a residência médica. Eles resolvem alterar a residência médica. O que eles colocam? Eles dividem a residência médica em 2 setores. Agora tem 2 programas de residência médica, para entendimento do que virá a seguir. Como é que são esses 2 programas de residência médica? Tem um programa de residência médica de medicina geral da família e comunidade, um programa. E tem o segundo programa, que são os programas de residência médica de acesso direto. Então, qual que é a forma... Não dá para ouvir? Qual que é a forma que vai ser feita? Então, ou você faz medicina da saúde geral de família e comunidade, ou você vai ter alguns programas que têm acesso direto. Quais são os programas que vão ter acesso direto daqui para frente? Genética médica, medicina do tráfego, medicina do trabalho, medicina esportiva, medicina física e habilitação, medicina legal, patologia e radioterapia. Esses programas, pelo jeito que está dando certo, vou falar mesmo. Esses programas estão tendo acesso direto, né? Quer que leia novamente? Deu para ver.
Então vamos ter acesso direto, genética médica, medicina do tráfico, medicina do trânsito, medicina esportiva, medicina física e reabilitação, medicina legal, nuclear, patologia e radioterapia. Esses vão ter acesso direto. Aí começa o que vocês vão passar. O programa de residência médica em medicina geral e comunidade terá duração mínima de 2 anos. Isso aí sem problema. Parágrafo 1º. O primeiro ano do programa de residência de medicina geral, de família e comunidade, será obrigatório para o ingresso nos seguintes programas de residência. Então vai ter que todo mundo direcionar quais são os programas: medicina interna, pediatria, GO, cirurgia geral, psiquiatria, medicina preventiva. Parágrafo 2º. Será necessária a realização de 1 a 2 anos do programa de medicina geral, de família e comunidade para os demais programas de residência médica, excetuando os programas de residência médica de acesso direto. Então vamos agora fazer algumas conjecturas. Conjecturas não, vamos ler o texto. Vamos fazer cardiologia. Então, para fazer cardiologia, qual que é o pré-requisito? Clínica médica. Para fazer clínica médica, 1 ano de atenção básica, né? 2 de clínica médica. Aí a gente vai prestar cardiologia. Leia-se novamente. 2 anos. Aí nós fazemos 2 anos de atenção básica. E aí vamos para cardiologia. Na melhor das hipóteses, como é 1 a 2, vai ser mais 1. Então, depois de formado, quem for para especialidades clínicas vai demorar de 6 a 7 anos para poder se especializar. Quem for para especialidade cirúrgica, algumas piores. Nós estamos falando sobre neurocirurgia. Então vai ter 1 ano, atenção básica para fazer o quê? 2 anos de geral. Depois mais 1 ou 2 de atenção básica para poder, pré-requisito para entrar em neurocirurgia. Nós vamos estar formando aí algo em torno de 8 a 9 anos. Né? Isso daí foi explicado inúmeras vezes por relator o que ele estava fazendo. E ele, em algum momento, né, quando nós estávamos mais aí os dois, né, não tão calmos, ele pega e relata para mim: não, mas isso é o jeito, quem quiser fazer vai pagar pedágio. Então essa é a ideia mesmo. Ou faz medicina geral de família e comunidade, ou paga-se um pedágio para poder fazer a escolha da sua especialidade. Porque uma você vai fazer em 2, a outra você faz em 8. E ainda tem uma coisa interessantíssima, que durante todo esse período é bolsa de residente. É serviço civil obrigatório de 1 a 3 anos com bolsa de residente de R$ 1.900, R$ 2.000. Essa é o que está sendo proposto e o que está indo em votação ao Congresso Nacional. Mas, infelizmente, nós temos mais. Para os cursos de graduação. Espera só um pouquinho, gente. Para os cursos de graduação, fica instituída a avaliação específica para cursos de graduação em medicina a cada 2 anos, com instrumentos e métodos que avaliem conhecimentos, habilidades e atitudes a ser implantada nos 2 anos. Então vai ser feito, né, agora uma avaliação do aluno a cada 2 anos e uma prova que nós queremos entender o que vai ser feito com essa prova. O aluno não passa na prova, ele repete, ele não passa na prova, mas continua, ele não passa na prova e vai ser a cada 2 anos o que é isso que nós perguntamos para o relator, o que vai ser utilizado com essa metodologia. Porque a faculdade vai estar fazendo uma avaliação e a cada 2 anos tem uma outra avaliação. Nós queremos saber o dado, o que vai ser feito com essa avaliação. A regulamentação das mudanças curriculares dos diversos programas de residência será feito por meio de ato do Ministro da Educação e do Ministro da Saúde, ouvida a Comissão Nacional de Residência Médica. Então os dois deliberam, a Comissão Nacional de Residência Médica perde o caráter deliberativo, passa a ser consultiva, porque daqui para frente a residência médica fica sujeito a atos específicos do Ministro da Educação e da Saúde. A Comissão Nacional de Residência Médica pede
o caráter deliberativo da comissão. Esse era o outro dado que eu tinha falado para vocês, o contrato organizativo da ação pública Ensino e Saúde com os secretários municipais e estaduais de saúde. Contrato organizativo. Garantia de acesso a todos os estabelecimentos assistenciais sob a responsabilidade do gestor da área de saúde, com cenários de prática para a formação no âmbito da graduação e pós-graduação. Então, todos os hospitais públicos ficam sujeitos às faculdades que serão abertas. Agora vamos um outro dado. O médico intercambista, que vem de outro país, que não tem avaliação. Nós discutimos algumas coisas. Eu tive no Conselho Federal de Medicina e talvez a mesma coisa tenha acontecido aqui com o Conselho Regional. O Conselho Federal de Medicina me apresentou e eu levei para o Congresso Nacional alguns diplomas. Um diploma escrito em cirílico. Como eu não entendo cirílico, eu nem sei se aquilo ali é diploma de médico, de que é, um diploma em cirílico. E um outro diploma em árabe. É de São Paulo. É de São Paulo. E com aquele diploma, vem alguém que escreve de próprio punho, falando que aquilo ali é um diploma de medicina, blá, 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 blá. Aí tem um outro, melhor ainda. Alguém tinha que atestar conhecimento da língua portuguesa. E ele escreve, eu hablo português. E assina o nome. Então, levei para o Congresso e eu falei, olha, a discussão de tradução geralmente alguma coisa, alguém tem que ler aquilo e falar que aquilo porque como é que o Conselho Regional de Medicina vai pegar um diploma em cirílico e vai saber se aquilo ali é de um médico, advogado, engenheiro, se aquilo é de uma formação de um curso de ginásio, de colegial ou de medicina. E nós fomos discutir esse assunto na própria Casa Civil e com o relator. E em troca eles nos deram esse texto. Eles vão colocar. O texto que eles aprovaram foi esse. O médico intercambista exercerá a medicina exclusivamente no âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão do projeto Mais Médicos para o Brasil, dispensado para tal fim, nos primeiros 3 anos de participação, no primeiro ano eventual de prorrogação, a revalidação do diploma. A participação, somente a participação do médico intercambista no projeto Mais Médicos para o Brasil, atestada pela coordenação do programa, é condição necessária e suficiente para o exercício da medicina. O Ministério da Saúde emitirá registro único para cada médico intercambista participante do projeto Mais Médicos para o Brasil e a respectiva carteira de identificação que o habilitará para o exercício da medicina. Então, o que está sendo feito é que agora o Ministério da Saúde, não mais o Conselho Regional de Medicina, é que vai emitir a carteira para esses médicos, a carteira profissional para o exercício da medicina. A maneira que eles encontraram quando nós falamos de seriedade, tratar o Conselho Regional de Medicina. As atividades empenhadas no programa Mais Médicos para o Brasil não criam vínculos empregatícios, porque eles passam a fazer tudo como bolsa. E como bolsa nós entendíamos que teria um vínculo empregatício. Mas tem algo pior ainda. Eles criam orientação de recursos humanos. O nome é até bonito. Orientação, parece até que a coisa é séria. A ordenação de recursos humanos na área de saúde será realizada pelo Ministério da Saúde, assessorada, eles deram um nome bonito aqui, não tiveram coragem de pôr agência, então eles resolveram escrever a palavra Fórum Nacional de Ordenação de Recursos Humanos na área de saúde, de caráter propositivo e permanente, que tem as seguintes finalidades. Vamos ver quais são as finalidades. Primeiro, propor as diretrizes relacionadas à competência de cada profissão e especialidade na área de saúde. Quem vai falar a competência nossa é esse fórum. E sabe o que significa isso, né? Qual é a competência para exercer a profissão de médico?
É tudo que nós brigamos no ato médio para discutir competência de cada profissão, agora eles vão levar para um fórum, para esse fórum discutir a competência. Nós temos um projeto de lei, para vocês terem uma ideia, dentro do Congresso Nacional, que é uma grande discussão, sobre ultrassonografia, que agora cria-se o técnico de ultrassonografia que faz o exame. E dependendo dos índices de normalidade, ele pode dar o laudo. Como se índice de normalidade pudesse ser. Agora é possível, porque quem vai discutir a área de atuação de cada profissão passa a ser esse fórum. Mas não para aí. Ele também vai propor o dimensionamento da necessidade de vagas de curso de graduação e pós-graduação. Não é mais agora as universidades que vão discutir, por exemplo, pós-graduação. Quantas vagas, não. Esse fórum vai decidir quais são as vagas. Eles vão propor mais, eles vão propor as diretrizes de carreira e dimensionamento da quantidade de profissional. Eles vão propor critérios para certificar e recertificação profissional. A certificação e a recertificação profissional fica por esse fórum. Aí nós já fazemos as nossas sociedades de especialidades. As sociedades de especialidades, o que acontece? Vocês fazem a especialização, passam pela sociedade de especialidade, onde é feito o título de especialista das diversas especialidades. Quer dizer, a partir do momento que esse fórum ele vai certificar e recertificar, nós temos que rediscutir como é que vai ser a organização que nós vamos ter das especialidades médicas. Até porque a quantidade também vai ser regulada por eles. Eles também vão propor critérios para certificação e retificação, propor diretrizes de educação profissional permanente e propor, que nós não conseguimos entender, arranjos de cenário de ensino para a formação na graduação e pós-graduação. Composição do fórum. Quem que é esse fórum? Vamos ver a composição. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, entidades representativas de caráter nacional dos diversos profissionais da área de saúde, entidades de caráter nacional relacionadas às profissões de saúde, entidades representativas de caráter nacional das profissões de saúde, conselhos profissionais das profissões de saúde e Conselho Nacional de Saúde. Então nós estamos perdendo até o que hoje nós tanto discutimos, o que é a atividade de uma profissão, e especificamente a área de atuação de cada especialidade médica, nós estamos perdendo. Mas isso, infelizmente, ainda tem mais. Eu vou colocar só mais uma, porque eu já vi que eu me adiantei muito no tempo, estou no meu limite. Eu vinha colocando muito nas minhas discussões na comissão mista e tentando exemplificar que nós temos uma dificuldade muito grande. O Congresso Nacional é extremamente heterogêneo. E eu assumo, publicamente, eu não teria condições de discutir formação de engenheiros, ou arquitetos, advogados. Eu não fui preparado para isso. Eu não fui preparado. Eu sou professor universitário, ainda sou até hoje, ainda dou aula de escola de medicina, sou médico e continuo atuando. Eu me sentia minimamente preparado para discutir o que eles estão discutindo na área de saúde e a nossa profissão. Mas isso gera um mal-estar dentro do Congresso. Eu imagino que 98% das pessoas não estão preparadas para discutir a formação de uma profissão específica, medicina. Não é porque eles são piores, é porque as pessoas não se prepararam ao longo do tempo para fazer essa discussão. Então eu tento dar exemplos para ver se as pessoas entendem com exemplos. E dentro dos exemplos, estou falando que esse artigo ele foi colocado por minha causa. E ele a justificou. Aí eu falei, aí é o cúmulo do absurdo. Eu falei, perdi a paciência. Porque eu estava tentando explicar, já. Olha, o que adianta? Vamos, claro. Vocês estão contra a entrada de médicos. Nós não estamos contra, nós queremos gente com qualidade para poder atender a nossa população. É só isso que nós queremos. E além do mais, o que adianta? A gente está colocando médicos e mais médicos, médicos e mais médicos, se não tem infraestrutura. O que adianta você atender numa unidade de base de saúde que não tem a mínima estrutura? Medicina não é curandelismo. A gente precisa de um mínimo de recursos para poder prestar uma atenção à saúde. É o mínimo de recursos. Vocês concordam comigo? O mínimo. Então eu falei, não adianta. Exemplo para vocês.
nós vamos invadir o morro. Foi o exemplo que eu dei, que está cheio de carioca. Nós vamos invadir o morro lá da Rocinha. Lá em cima está cheio de traficantes. Não adianta eu pôr 10 mil homens aqui embaixo, né, mandar subir, e não tem uma arma na mão, não tem um colete à prova de bala. Vai morrer todo mundo, porque não vai alcançar. O resto é de M15, lá, R15, e você subindo para pôr médico nas diversas unidades, nós temos que garantir a estrutura dessa unidade. No meu modo de pensar, nós temos 2 projetos que resolveriam isso no Brasil. Nós temos um projeto que eu sou relator, e eles não deixam votar, que é a carreira de Estado para médico. Nós resolveríamos o problema de criar um incentivo para o médico ir para a atenção básica. E o segundo, não adianta o médico ir para a atenção básica com uma carreira de Estado. Ele precisa também de ter uma infraestrutura para poder trabalhar. Então eles resolveram, esse já é a parte melhorada do artigo. Então eles resolveram escrever isso. O SUS deverá adotar as unidades básicas de saúde com qualidade de equipamentos e infraestrutura, no prazo de 5 anos. Na realidade era 10, eles cederam. Está na lei isso? Não, está na lei, está escrito, está na lei. Não, é por isso que eu falei, perde a paciência. Quer dizer, assume. Olha, nós vamos mandar, não vai ter estrutura, está assumindo, não vai ter estrutura. E olha, me comprometo num prazo de 5 anos. E melhoraram, porque era 10. Quer dizer, o que adianta estar levando esse profissional e assumir? Vou dar outra coisa mais revoltante. Nós conseguimos, né, as entidades aqui foram patrocinadoras, de estarmos lutando para levar 2 milhões de assinaturas para o Congresso Nacional para obrigar o governo federal por 20% da receita corrente bruta na saúde. Você lembra? 10% da receita corrente bruta na saúde. Eu não sei se vocês já ajudaram a pegar a assinatura aqui também. Lutamos para isso. Né? Agora, dentro do Congresso, eles modificam o texto. Senador do PT do Piauí modificou o texto. Agora ele está mudando para líquido. Onde lê-se bruto vira líquido. E aí passa para 13%. Resumidamente, 6 por meia dúzia. Não muda absolutamente nada do financiamento da saúde do país. Então, não quer investir em saúde. Não quer melhorar. Está escrito agora, para adotar prazo de 5 anos, para adotar de qualidade de atendimento. Como é que nós vamos mudar a atenção básica? Como é que nós vamos mudar a saúde? E conseguir, de uma maneira brilhante, exorcizar o médico. O médico está exorcizado. Nós somos a elite, nós somos aquelas pessoas que não querem que os outros entrem. A saúde vai mal porque o médico não presta serviço adequado, é o médico que não fica o período que tem que ficar no mercado. É isso, demonizando a área médica, que eles resolveram dar resposta para a sociedade. Para não assumir a falta de responsabilidade, a falta de seriedade, a corrupção que existe nesse setor. O seu ministro da Saúde foi denunciado, a imprensa não fala. E deixou de pôr 17 bilhões de reais na saúde no ano passado. Ninguém comenta. Ninguém fala nada. E o que eu estou mais indignado, e venho pedir para vocês, gente, vamos manifestar, porque o Congresso acha que nós estamos achando lindo e maravilhoso. Eles não estão vendo nenhum tipo de manifestação, sequer nos e-mails desses deputados que votaram para esse texto ir. Ninguém recebeu nenhuma mensagem falando que se encontra indignado perante isso que está sendo feito. Nós vamos ter votação no Congresso Nacional. Provavelmente terça-feira que vem ou quarta. Só tem um jeito. Inunda os e-mails dos parlamentares, dos deputados da Câmara Federal, falando que vocês não aceitam, que isso é um absurdo. É uma imoralidade falar para a população desse país que eles têm unidade básica de atendimento, que não são capacitadas e continuam funcionando. Eles estão acabando com o Conselho Regional de Medicina. Começaram agora a retirar o registro desses. Depois virão outros. Sociedades de especialidades perdendo toda a sua força de poder certificar um especialista nesse país. Nós demoramos décadas e décadas para construir esse modelo de saúde que nós temos. Eu nunca ouvi alguém falar, de uma atuação do Conselho Regional que não fosse em prol da saúde. Eu nunca vi alguém falar que o título de especialista emitido por uma sociedade de especialidade não tivesse credibilidade. E isso tudo eles destroem. E nós vamos aceitar calados. Eu vim aqui só por causa disso. Eu tenho que voltar para Brasília, mas para pedir para vocês. Comentem, falam pelo Facebook,
comentem pelas redes sociais. Vamos criar uma reação para mostrar, olha, isso não é possível. E sabe o que eu ouço de parlamentar dentro do Congresso Nacional? Que as pessoas não acompanham o voto. E é verdade, eu posso fazer a pergunta para vocês. Me coloque 4 projetos importantes votados nessa legislatura e perguntar qual deputado votou, o seu deputado que você votou, qual que foi a proposta dele, vocês não acompanham. Gente, ou a gente muda isso, ou esse país cada vez mais vai para o domínio total do Estado sobre as profissões. É isso que está sendo proposto nesse modelo de lei. Eu acho que é isso que nós temos que falar. Nós não aceitamos. Obrigado. O deputado está com máxima pressa. Aliás, nós agradecemos eu imagino a batalha que você está travando lá e veio para cá justamente para prestigiar o Congresso. Mas se tiver uma pergunta rápida da plateia, o deputado, aí ele vai ter que sair. Deputado, não é nenhuma pergunta, é mais uma colocação. Eu acho que é, no mínimo, incoerente eles trazerem médicos de fora sem precisar revalidar, sem comprovar que eles têm conhecimento de medicina e indiretamente dizer que a gente é tão ruim como médicos formados no Brasil que a gente precisa aumentar o nosso tempo de formação. Então eu acho que isso é, no mínimo, incoerente. Deputado, se aprovado esse projeto, a partir de quando ele... Eu sou teu colega, não pode tirar o deputado. A partir de quando ele começaria a valer? Duas coisas. É só essas duas? Deputado, eu sou presidente do centro acadêmico aqui, Marjorie. Sobre esse seu último chamado a manifestações, a gente vive uma epopeia desde o começo do ano, o senhor acompanhou um pouco. A gente tem o centro acadêmico aqui da Santa Casa, o CAMA, ele tem se associado a outros centros acadêmicos para propor manifestações diferentes das que foram apresentadas até agora, porque a partir de muitos debates e de acompanhamento da mídia, a gente viu que as manifestações, como os médicos estavam propondo a fazer, em passeatas, não tinham apelo perante a população, e apelo é uma palavra errada, mas não se aproximavam e não esclareciam as nossas necessidades e não expunham a população que nós queremos trabalhar junto e em prol de uma saúde de qualidade para todo mundo, e que nós também somos pacientes, e que a população é paciente, e que esse debate precisa ser amplificado. Dentro dessas limitações que a gente encontrava nas manifestações de rua, em passeatas, o Centro Acadêmico aqui da Santa Casa, o da USP, a Faculdade de Medicina da USP e da Unifesp, elaborou um ambulatório social na Praça da Sé, que aconteceu agora dia 24. Nós fizemos por volta de 248 atendimentos de transeuntes, de todos os tipos de pessoas. Tinham pessoas mais carentes, pessoas mais esclarecidas. E nós, além do atendimento básico, que era mais uma forma de atrair a população a parar e conversar com a gente, que foi medição de pressão, de glicemia, aconselhamento básico de saúde, nós propusemos rodas para ouvir da população o que ela achava que não estava funcionando no sistema de saúde. E colocando para ela que na nossa formação a gente precisava saber também o que o paciente carece no sistema de saúde. Tiveram vários tipos de opinião. Eu pessoalmente ouvi muitos pacientes extremamente voltados com a postura do médico no sistema de saúde, se sentindo não atendido na forma mínima que ele merecia. Gente falando assim, olha, eu trabalhei minha vida inteira, nunca precisei de sistema de saúde, agora eu já fui em 4 ou 5 médicos e ninguém resolve o meu problema. Então, isso é muito apelativo. A necessidade da população cotidiana é muito forte. O nosso sistema de saúde, ele é recente, o SUS é muito recente. Ele carece em muitas coisas, eu acho que porque
ele é concentrado em algumas áreas, e aqui na Santa Casa, o Dr. Rafael pode falar melhor do que eu, a gente atrai gente de todos os lugares do Brasil, então vem gente da Bahia, vem gente da Amazônia, vem gente do Sul, para usar esse sistema que deveria ser daqui, e outro sistema igual esse deveria ter em outro lugar. Então, a gente se manifestou, a gente foi às ruas, a gente teve apoio da mídia, ou não teve apoio da mídia, teve visibilidade. O que acontece é que as manifestações, elas ganharam um caráter falácio, a gente não sabe como atingir a população porque a gente tem pouco tempo para isso. Se a manifestação é feita para atingir políticos, então qual que é como ela deve ser feita? Eu acho que um novo modelo de manifestação é necessário para que tenha uma apelação política maior, para que a população também tenha adesão ao que a gente fale e um público maior para elas. E de que, de certa forma, não incomode o funcionamento normal das cidades, porque isso incomoda as pessoas e não tem adesão. Eu acho que o Centro Acadêmico está disposto a se posicionar, a discutir, inclusive nessas reuniões para essa manifestação do ambulatório social, nós lemos a proposta do senhor para a carreira de Estado, inclusive a gente tentou entrar em contato com o senhor para fazer um convite de debater melhor essa proposta, para que se a gente chegar num consenso, a gente apoiar mais veementemente essa carreira de Estado. Então, assim, os centros acadêmicos aqui de São Paulo, que a gente tem mais contato, a gente tem se reunido praticamente 2 vezes por mês, às vezes semanalmente, para pensar em alguma coisa nova. O que a gente sente é que a gente não tem acesso ao nosso sistema, a gente não sabe como as organizações funcionam, questionam para a gente, nós temos que votar melhor, mas como votar melhor, em quem votar melhor, a gente está cego de certa forma. E eu acho que convoco também todos os alunos que estão aqui a participar mais veementemente. Nós tivemos a participação de 52 alunos na manifestação, no ambulatório social, e que as pessoas não esqueçam que isso é paulatino. As mudanças que o governo está propondo para a gente, elas são paulatinas, elas não podem ser entendidas que se hoje sair uma notícia, amanhã elas vão ser resolvidas. É um processo que a gente tem que estar o tempo inteiro acompanhando e se propondo a mudar. Eu acho que isso, por isso eu queria me levantar para falar sobre manifestações, porque os centros acadêmicos estão desde o começo do ano se propondo a isso, mas nós não sabemos mais como agir, a quem atingir e quais são as políticas que realmente vão ajudar a população e as mudanças do país. Obrigada. Aproveitando a colocação, eu queria dizer também, perguntar, né, até que ponto o senhor realmente acredita, tá, e bem sinceramente, que a gente vai conseguir mudar alguma coisa nessa MP? Vou tentar pela linha. Você deu uma afirmação que nem é passível, acho que você já respondeu, também concordo. Alguém perguntou quanto vale, a partir de quanto, né? A lei não está clara, mas coloca que tem uma meta para atingir até 2018. Então, teoricamente, deveria cumprir até 2018 essa meta. Mas a lei não deixa claro, como é meta cumprir até 2018, não fica claro se antes disso e qual é o período. A presidente do Centro Acadêmico, né? Quando você coloca, talvez eu me expressei mal, quando eu falei manifestar, não obrigatoriamente é manifestação de rua, né? Até porque eu concordo com você. Eu fui tentar, dentro do Congresso, a entender por que nós estamos apanhando tanto. Eu vi alguns parlamentares, eu reunia no meu apartamento 40, 50 parlamentares no meio da área de saúde, alguns médicos, a maioria médicos, e eles estavam no início meio bravos. As entidades não estão indo bem, a fala não está boa. E nós pegamos pelo partido e fomos tentar observar aonde é que nós poderíamos ter errado as entidades médicas. Estou tentando fazer crítica de tudo que nós fizemos. Aí eu descobri 2 coisas interessantes. As 2 coisas que fizeram vir uma onda da opinião pública contra a gente, as 2 foram plantadas. O Ministério da Saúde contratou 2 setores, 2 redes, para poder trabalharem em redes sociais. Aproximadamente 853 pessoas hoje estão em redes sociais
para poder criarem ondas, para tentar dessa forma influenciar a opinião pública. Vou te dar 2 exemplos claros. Primeiro exemplo, no primeiro momento saiu uma notícia que uma médica do Nordeste teria visto a entrada das médicas cubanas e teria feito o seguinte comentário: nossa, ela mais parece empregada doméstica. Isso gerou um mal-estar. Eu vi, por exemplo, eu fui acusado, porque eu sou muito identificado com a entidade e com os médicos, o deputado Benedito da Silva falando: eu tenho orgulho de ser empregada doméstica, você que é médico, mas eu tenho orgulho. E eu fiquei pasmo, eu falei: pô, mas quem que foi essa médica que teve essa brilhante ideia de me falar uma besteira dessa e escrever na rede social? Nós começamos a ir atrás. Aí nós descobrimos, primeiro, que não era médica, era uma jornalista do Rio Grande do Norte. Aí nós entramos em contato no Rio Grande do Norte e chegamos à redação onde essa pessoa escreve. E ela foi paga para escrever isso na rede social. E ela assume isso daí. Então o que acontece? Ela escreve e aí 400, 500, 600 pessoas começam a reverberar. E daqui a pouco aquilo vira uma realidade e nós, essa elite de médicos, de estudantes de medicina, e compara uma profissão mais humilde para pegar todos os humildes contra a gente. Isso foi plantado. Primeiro. Segunda coisa que aconteceu, que foi grave contra a gente. Se eu falar o problema, como é que eles estão manipulando a mídia? Aquele problema da vaia que os cubanos receberam quando entraram no Ceará. A notícia que eu tenho, se alguém tiver alguma diferente, coloque. A notícia que eu tenho, que eu fui checar, até para saber o que tinha atrás disso, é que técnicos do Ministério, e aí dá para citar nomes, provocavam um grupo de médicos e eles resolveram vaiar esses técnicos do Ministério e eles juntaram 2 imagens e pegaram a entrada de cubano e ficou nós vaiando, ainda puseram um negro, como se nós ainda estivéssemos vaiando um negro, para ainda ter uma conotação racial. Então, tudo que foi feito até agora contra a gente foi muito bem montado. Isso é projeto, com marketing em cima, com tudo montado. Então, essa é a primeira. Então, concordo com você. Ir para a rua agora não vai dar apelo nenhum. Muito pelo contrário, ainda periga voltar contra a gente. Porque do jeito que está a população olhando a gente, tem uma grande chance de voltar contra a gente. O que eu tinha falado aqui é que tem propostas a médio prazo e a curtíssimo prazo. A curtíssimo prazo, o que tem? Essa medida provisória provavelmente vota terça-feira que vem, vou fazer o possível para não votar, vou fazer o possível para retardar, ganhar tempo. Mas provavelmente ela vota terça ou quarta que vem, na Câmara dos Deputados, é enviada ao Senado Federal e vota mais ou menos no prazo de 1 a 2 semanas no Senado Federal. O que eu estou pedindo para vocês, nesse momento, não é manifestação de rua, é manifestação de pegar quantos deputados tem aqui do Estado de São Paulo. Não adianta mandar para todo mundo, o deputado está mais preocupado com a base dele. É pegar os 70 deputados do Estado de São Paulo e receber de todos os estudantes e também dos médicos, de quem for afim, começar a receber mensagens colocando absurdos que estão no projeto de lei. Absurdos, não é que está contra a entrada de médico estrangeiro, mas colocando os absurdos. Eu falei alguns para vocês. O projeto de lei, vocês podem entrar. Entra na Câmara dos Deputados, medida provisória 621, voto em separado do relator. Vocês vão ter acesso a tudo que eu falei. Então coloquem pontos para os parlamentares, é isso que eu estou pedindo. Entre em contato com os parlamentares por e-mail e comece a entupir a caixa. Para o parlamentar saber, olha, tem gente olhando para o meu voto. É isso que eu estou pedindo para vocês. Para o parlamentar que for votar, põe a impressão digital dele e fala, olha, tem gente que está olhando para o meu voto. Monta aqui na Santa Casa, como nas outras faculdades, e manda para ele, monta um placar, para a gente saber o que cada deputado votou. Sabe o que eles tentam fazer com a mídia? O caso do Donadon, para mim, é claro. Quer coisa mais imoral do que o Donadon? Não dá nem para justificar. Ele é preso, ele veio algemado da prisão, vai lá, vota, continua deputado. Gente, nem louco faz um negócio desse. Não, vocês concordam? Não tem lógica. Qual que é a lógica? Como naquele congresso ninguém é bobo, qual que é a lógica? A lógica é justamente essa. É a desmoralização da casa para todo mundo ser igual. O que passa para vocês? Eu sei porque eu tenho um filho da idade de vocês. O que passa para vocês? Pô, política é tudo igual.
Não serve nada. Nós não conseguimos separar, é tudo igual. E é isso que eles querem, porque com tudo igual, mantém exatamente todo mundo. Porque vocês não separam. Vocês não fazem movimento contra A, B, C, D ou E. E falam, esses não servem. Porque ninguém acompanha o que esses deputados fazem. Como ninguém acompanha o que a gente vê, a instituição é desmoralizada. E surge até uma outra hipótese. A instituição é tão desmoralizada que pode fechar também, porque não faz falta. Então é isso que a gente tem que entender quanto ente político. As pessoas são diferentes. Cria um placar, põe um placar aqui na frente da Santa Casa. Deputado, como é que vota? Agora, por exemplo, como é que votaram os deputados de São Paulo? Vão votar no projeto mais médico. Põe um placar para todo mundo saber como é que votou. Para quando vier alguém aqui contar bonitinho, você fala, não, cara, você votou contra aquilo. E não precisa ser no mais médico, vai ter outras votações importantes. Vai ter votação de financiamento da saúde. Vai lá ver como é que votou. Eles fazem um discurso e votam diferente. Vocês, aí sim você está fazendo o seu trabalho, não é ideológico e não é partidário. É só a coerência de como cada parlamentar vota. É isso que eu estava pedindo para vocês. Põe em todas as faculdades de medicina do Estado de São Paulo. Projeto Mais Médico, vai ter agora uma briga grande no Congresso. Financiamento da saúde. Veja como cada deputado vai votar. Outra coisa que você falou para mim, concordo. O que eles trabalharam com marketing grande? Eu fui olhar em duas faculdades que eu estou ligado. Eu fui ver setor de fila, porque eu fui atender ambulatório 2 semanas atrás e eu resolvi fazer pergunta para os pacientes. E eu vi que, igualzinho a conclusão, todo mundo mal. Não, tem que trazer médico. Por que tem que trazer médico? Qualquer pessoa que depende do Sistema Único de Saúde, se for diferente na Santa Casa, vocês me corrigem, que está em cirurgia eletiva, no mínimo 90 a 180 dias para fazer cirurgia, correto? Muito mais. Mas vamos deixar em 180. Qualquer cidadão que precisa do Sistema Único de Saúde para pegar um especialista, consulta com o neurologista, com endócrino, quanto é? 90 dias, 120 dias. O que está para a população? Porque os caras entenderam o seguinte, resolveu o meu problema, vou operar amanhã. O governo está trazendo médico. Amanhã estou indo lá, vou remarcar minha cirurgia. E não vai mudar nada. Vai continuar a fila de cirurgia, vai continuar a fila de especialistas, mas isso a população não entendeu. Eles estão achando que vai resolver o problema. E aí tem um bando de médicos que não quer resolver o problema. Isso vai cair a máscara. A hora que a coisa continuar andando, vai cair a máscara. Mas o projeto só tem um interesse, até outubro do ano que vem que tem eleição. Depois nós contamos outra história. Tem que cair a máscara antes da eleição para mostrar, olha, se não melhorar recurso, se não melhorar, não tiver aporte econômico, tudo aquilo que nós sabemos não vai melhorar nada. Mas é por isso que a jogada de marketing e a eleitoreira. Por último, o que eu acho que eu te respondi parcialmente. Então, eu acho isso. Essa é a consciência que eu estou pedindo para vocês. Põe um placar, faça alguma coisa, mas para as pessoas começarem a saber, até para os pacientes que chegaram aqui na Santa Casa, eu falo, esses deputados aqui não votaram para pôr mais recurso na saúde. Põe um placar na frente da Santa Casa. Vou falar isso na USP, vou falar lá na escola. Pedir para o Zé ajudar, vou lá na Escola Paulista falar, vamos começar a escancarar os que as pessoas votam. Por último, você me fez uma pergunta. Qual que é a chance de mudar? Olha, ela é pequena. Concordo com você que é pequena. Porque se fosse grande, nós já teríamos mudado o texto. Mas eu posso te garantir que nós vamos fazer tudo e mais um pouco para alterar. Eu posso te garantir que eu vou fazer tudo e mais um pouco. Tem alguns parlamentares empenhados nisso. Contra a gente, tem aqueles que estão recebendo todas as benesses para votar favorável. Por isso que era importante ter a consciência. Porque se o cara oferece benefícios, mas a pessoa sabe que está todo mundo olhando para ele, e sabendo que ele foi vendido, talvez ele não pegasse, entendeu? Então eu acho que nesse momento, se tiver consciência das pessoas, e se tiver um amplo movimento, até terça-feira, por isso nós vamos tentar jogar ainda para outra semana. Porque quanto mais passar o tempo, eu acho que mais fácil tem vocês, e nós médicos, e vocês estudantes, e todo mundo, de um conversar com o outro e começar uma mobilização, mas não é de rua não. É mobilização via rede social, é mobilização de pôr um placar para saber como cada um vota, é mandar um e-mail para o parlamentar. E-mail funciona, gente. Imagine você ir votar, eu vejo isso. Eu vou votar, olha, minha casa está lotada. Eu sei que está todo mundo olhando.
Então, essas coisas que eu acho que dá para a gente fazer, não é coisa que tem custo, e vai dar consciência de cada um de acreditar que pode mudar. Gente, vou pedir licença para vocês. Muito obrigado pela atenção que vocês me deram. Bem,